A paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui no canal para gravarmos mais um vídeo para o canal. Passando no nosso canal, não esqueça de inscrever-se e ativar as notificações, porque você receberá os nossos vídeos de primeira mão. O nosso compromisso é um compromisso genuíno com as Sagradas Escrituras. Trazemos aqui assuntos, tema que se alinha perfeitamente os ensinos das Escrituras Sagradas, os ensinos abordados por Cristo, abordado pelos apóstolos, abordado pelos profetas. Irmãos, nós estamos aqui numa série de ensinos bíblicos sobre as bem-aventuranças. Hoje é o nosso terceiro dia que vamos tratar mais de uma bem-aventurança. Bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. É o nosso terceiro dia que estamos abordando aqui sobre as bem-aventuranças do Sermão do Monte, do capítulo 5, que Cristo abordou. E mais uma vez vamos aprender de Cristo o que significa ser manso. Que mansidão é essa que Cristo está falando? Nós começamos a falar das bem-aventuranças quinta-feira e vamos terminar nessa outra quinta-feira. Vamos agora para o tema. Primeiro, esta bem-aventurança está na contramão dos valores do mundo. O mundo rejeita os valores do reino de Deus. A humanidade pensa em termos de força, de poderio militar, bélico, econômico, político. Quanto mais agressivo, mais forte. Esse é o pensamento do mundo. Jesus, porém, diz que não são os fortes e os arrogantes que são felizes. Nem são eles que vão herdar a terra, mas os mansos. Ser cristão é ser totalmente diferente. Somos uma nova criatura, temos um novo nome, uma nova vida, uma nova mente e um novo reino. O pregador frustra as expectativas do seu povo. O judeu subjugado pelos romanos desde 63 a.C. esperava o Messias político, guerreiro que implantasse o seu reino pela força. Havia 4 grupos em Israel. Primeiro, os fariseus, eram os religiosos conservadores. Eles queriam o Messias milagroso. Segundo, os saduceus, eram os liberais. Eles queriam um Messias materialista. Terceiro, os essênios, eram os místicos que viviam nas cavernas de Qumran, perto do Mar Morto. Eles queriam um Messias monástico. Quarto, os zelotes, eram os ativistas que queriam se insurgir contra Roma. Eles queriam um Messias militar. Os próprios apóstolos pensaram no reino político. Atos 1:6. Mas Jesus veio com outra proposta. E o povo disse: não queremos esse Messias. Foram com ele e crucificam. O que não significa ser manso. Primeiro, ser manso é uma... Primeiro, o que não significa ser manso. Primeiro, ser manso é um atributo natural.
Mansidão não é apenas uma boa índole, é uma pessoa educada, não apenas algo externo, convencional, mas uma atitude interna, uma obra da graça, no coração, fruto do Espírito. Charles Spurgeon dizia que ser manso não é virtude, é graça. Ninguém naturalmente manso, só aqueles que reconhecem que nada merece diante de Deus e choram pelos seus próprios pecados, podem ser mansos diante de Deus e dos homens. Ser manso não é ser mole ou ficar impassivo diante dos problemas. Ser manso não é ser tímido, covarde, medroso, fraco, indolente. As pessoas mansas foram profundamente vigorosas e enérgicas. Elas tiveram coragem para se posicionar com firmeza contra o erro. Elas enfrentaram açoite, prisões e a própria morte por seus posicionamentos. Os mártires foram pessoas mansas. Jesus era manso e humilde de coração, mas ele usou o chicote para expulsar os vendilhões do templo e teve coragem para morrer numa cruz em nosso lugar. Terceiro, ser manso não significa manter a paz a qualquer preço. Ser manso não é conivente, ficar em cima do muro, tentar agradar gregos e troianos, ser neutro, viver sem cor, sem sal, sem sabor, sem opinião. Ser opinião própria. Ser manso não é ser passivo e indeciso. Ser manso não é apenas controle emocional externo. Há pessoas que conseguem manter a calma, o domínio próprio diante de situações adversas, mas não conseguem abrandar a chama da alma. São como um vulcão que está sempre em ebulição por dentro. Elas não explodem, mas vivem cheia de fogo por dentro. Elas são apenas aparentemente calmas. Elas mantêm aparência diante dos homens, mas não são calmas aos olhos de Deus. Elas não falam mal, mas desejam mal. Elas fazem o mal, mas alegram-se intimamente com o fracasso dos inimigos. O que significa verdadeiramente ser manso? Primeiro, uma pessoa mansa é submissa à vontade de Deus. Uma pessoa mansa não se rebela contra Deus, nem murmura. Ela aceita a vontade de Deus de bom grado. Ela diz, como Jó: temos recebido o bem de Deus, porventura não receberíamos também o mal? Uma pessoa mansa é como Paulo, sabe viver contente em toda e qualquer situação. Ela dá sempre, dando graças a Deus, sabendo que todas as coisas cooperam para o seu bem. Segunda verdade, uma pessoa mansa está debaixo do controle de Deus. O manso é aquele que foi domesticado. A palavra manso é empregada para descrever um animal domesticado. Um potro selvagem causa uma destruição, um potro domado é útil. Uma brisa suave refresca e alivia um furacão. Um furacão mata. O manso morreu para si mesmo. Ele foi domesticado pelo seu espírito. A mansidão é fruto do espírito. Ele está sob autoridade e sob o controle. Ele obedece às rédeas. O manso é aquele que tem a força sob o controle.
ele tem domínio próprio. Mais forte é o que domina o seu espírito do que aquele que conquista uma cidade. O manso é aquele que reivindica. O manso é aquele que não reivindica os seus próprios direitos. Jesus, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. O manso é aquele que está disposto a sofrer o dano, como Paulo escreveu aos Coríntios, numa demanda entre irmãos, ele está pronto a sofrer o dano, em vez de buscar levar vantagem. Uma pessoa mansa reconhece diante dos homens aquilo que ela reconhece diante de Deus. Não temos nenhuma dificuldade de fazermos uma oração de confissão e dizer: ó Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um mísero pecador. Nós admitimos isso, confessamos isso, mas se alguém vier nos chamar de pecador, nós logo rechaçamos, não admitimos ser diante dos homens aquilo que admitimos ser diante de Deus. Não aceitamos que os homens nos tratem da mesma maneira que admitimos ser para Deus. O manso é aquele que não luta para defender sua própria honra. É aquele que já está no chão, não tem medo da queda. Ilustração: uma mulher mandou uma carta a um irmão, André, fazendo-lhe pesadas acusações. Ele chorou e pediu a Deus graça. Então sentou e escreveu uma carta: minha irmã, eu concordo com você, eu sou muito pior do que você. Descreveu: se você me conhecesse como Deus me conhece, certamente você teria sido muito mais forte das suas acusações. Quarto, uma pessoa mansa suporta injúrias. Uma pessoa mansa não é facilmente provocada. Um espírito manso não se inflama facilmente. Davi dá o seu testemunho: a arma cilada contra mim e os tramam, tira minha vida os que me procuram fazer o mal. Dizem coisas perniciosas, imagina engano todo dia, mas eu, como surdo, não ouço, qual mudo, não abro a boca. Salmo 38, 12 e 13. Quinta, precipitação. Uma pessoa precipitada, que fala antes de pensar, que age antes de refletir, que se destempera facilmente, perde o controle emocionalmente, não é uma pessoa mansa. Basílio comparava a ira à embriaguez. Jerônimo dizia que há mais pessoas embriagadas de paixão e rancura do que vinho, e dizia que há mais pessoas embriagadas de paixão e rancura do que vinho, e dizia que há mais pessoa era descontrolada, suspende o uso da razão. Muitas pessoas são frias na ira, descontrolada, suspende o uso da razão. Muitas pessoas são frias na ira, expressão da sua fé, mas vive em estado de ebulição quando se trata da ira. Sexto, maldade. Uma pessoa mansa não faz o mal, não fala mal, não deseja o mal. A Bíblia diz que aquele que odeia o seu irmão é assassino. 1 João, capítulo 3, verso 15. E quem o chamar de tolo está sujeito ao fogo do inferno. Mateus, capítulo 5, verso 22. Sétimo, a vingança. A Bíblia proíbe a vingança. Não vos vingueis a vós mesmos, amado, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. A vingança é uma usurpação de uma ação exclusiva de Deus. Oitavo, falar mal. A Bíblia nos ordena não falar mal um dos outros. O pecado que mais Deus odeia é da língua. Quem semeia contenda entre os irmãos
Tiago, capítulo 3 diz, a língua tem o poder de dirigir freio, leme, o poder de destruir o fogo. Muitas pessoas não tiram a vida do próximo, mas destrói sua reputação com a língua. A língua torna-se um mundo de iniquidade, indomável e incoerente. Uma pessoa mansa perdoa as injúrias. Jesus disse, quando estiverdes orando, tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Marcos, capítulo 11, verso 25. Não adianta orar sem perdoar. Nós lembramos mais das injúrias que das benevolências. Ilustração certa, a mulher foi visitada pelo seu... Jesus é o nosso modelo de homem manso, pois ele, quando ultrajado, evitava com o traje, quando maltratava, não fazia ameaça, mas entregava aquele que julga retamente. 1 Pedro, capítulo 2, verso 22. Real, Deus não mostra o seu perdão para nós, Deus não mostra o seu perdão para nós, guarda o nosso pecado para si. Ele apaga os nossos pecados como a névoa e lança no mar e de nunca mais o lembra. Deus perdoa e esquece. Deus perdoa e não cobra. Mas Deus perdoa e nunca mais lança no nosso pecado em nosso rosto. É assim que devemos perdoar, como Deus perdoa de todo o coração. Pleno, Deus perdoa todos os nossos pecados, Ele perdoa todas as nossas iniquidades. Salmo 103, verso 3. Se você é manso, você perdoa todas as injúrias. Uma pessoa que não é mansa, perdoa algumas ofensas, mas retém outra. Isso é apenas um meio de perdão. Isso não é completo perdão. Se Deus fizesse isso com você, como você estaria agora? Constante. A Bíblia diz que Deus é rico em perdoar. Isaías 55, verso 7. Até quantas vezes devemos perdoar? Até 70? Até 7 vezes? Não, até 70 vezes 7. Não há cristianismo, nem perdão. Se você não perdoa, você não pode adorar, ofertar, orar, ser perdoado. Se você não perdoa, você não tem paz. Fica doente, dominado, atormentado. Se você não perdoa, seu irmão, não é apenas ele que você está ferindo, mas está ferindo também a Deus. Quem vive sem mansidão, morre sem misericórdia. Uma pessoa mansa recompensa o mal com o bem. Amar o inimigo, fazer bem a ele, orar por eles, é a marca de uma pessoa mansa. Mateus capítulo 5, verso 44. A Bíblia diz que se o nosso inimigo tiver fome, temos dar-lhe de comer. Romanos 12, 20. O apóstolo Pedro diz, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo foste chamado a fim de receberdes a benção da herança. 1 Pedro 3 e 9. Pagar o mal com o mal é agir como um selvagem. Pagar o bem com o mal é agir como um demônio. Mas pagar o mal com o bem é agir como um cristão, como uma pessoa mansa. Davi dá o seu testemunho, paga-me o mal pelo bem, o que é desolação para a minha alma. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco,
eu afligia minha alma com jejum e oração. Me inclinava sobre o peito. Salmo 35, 12 e 13. 3 razões para sermos mansos. Primeiro, nós devemos ser mansos porque Jesus, o nosso supremo modelo, foi manso. Jesus é o homem perfeito. Ele foi manso, humilde de coração. Quando ele era ultrajado, não revidava com o traje. As palavras de seus inimigos foram mais amargos do que o fel que lhe deram na cruz. As palavras de Cristo foram mais doces do que o mel. Foram palavras de perdão e salvação. Ele orou e chorou pelos seus inimigos. Ele perdoou os seus inimigos e nos convida: aprendei de mim, porque sou manso. Mateus 11 e 29. Segundo, nós devemos ser mansos porque os servos de Deus do passado também foram mansos. Abraão abriu mão do seu direito e deu a Ló a oportunidade de escolher primeiro uma pessoa mansa. Abre mão, não briga pelos seus próprios direitos. Moisés, número 12 e 3 diz: Moisés foi o homem mais manso da terra. Quantas injúrias ele sofreu quando o povo de Israel murmurava contra ele. Em vez de tirar contra o povo, ele caía de joelho em oração pelo povo. Êxodo 15, 24 e 25. As águas de Mara não foram tão amargas como o espírito do povo, mas Moisés reage não com amargura, mas com oração. Davi, Saul perseguia loucamente Davi, e este, alguma vez, teve a vida de Saul em sua mão, mas ele não se vingou. 1 Samuel 26, 7 e 12, 23. Simei amaldiçoou Davi. Este não permitiu que sua vida fosse tirada. 2 Samuel 16 e 11. Um homem manso não defende sua própria causa, sua própria reputação. A mansidão é o caminho para derreter e conquistar o coração dos próprios inimigos. Palavra dura suscita ira, mas a resposta branda desvia o furor. Provérbio, capítulo 15, verso 1. A brandura de Davi com Saul derreteu seu coração mais do que a bravura de Davi. 1 Samuel 24, 16 e 17. A mansidão, terceiro, a mansidão é o próprio caminho de derreter e conquistar os corações dos próprios inimigos. A mansidão é como juntar brasa viva na cabeça do seu inimigo. A ira faz um amigo tornar-se inimigo, mas a mansidão faz o inimigo tornar-se amigo. Jesus disse que os mansos são felizes, bem-aventurados. A palavra Macário era usada pelos gregos para descrever a felicidade dos judeus. É uma felicidade plena, completa, independente das circunstâncias, baseada num relacionamento íntimo e permanente com o Deus vivo. Mesmo sendo estrangeiro na terra, Hebreus 11:37, os mansos são aqueles que herdam a terra. Eles comem o melhor dessa terra. O ímpio tem a posse temporal da terra, mas o manso usufrui as benesses da terra. Nesse sentido, os mansos já são herdeiros da terra na vida presente. Ele é uma pessoa satisfeita, sente-se contente e nada tem, mas possui tudo. Paulo diz: entristecido, mas sempre alegre, pobre, mas enriquecido muito, nada tendo, mas possuindo tudo. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 10. Paulo diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Em tudo possuo
naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, verso 11 e 13. O manso é o cidadão do céu. O manso é filho de Deus. O manso é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, e tudo que pertence ao Pai, pertence ao Filho. 1 Coríntios capítulo 3, versos 21 e 23. Os mansos são os verdadeiros herdeiros de tudo. O que é do Pai, recebemos herança original de domínio sobre a terra que Deus deu a Adão e reconquistar o paraíso. Ele conquista a terra, não pelas armas, não pela força, mas por herança. O manso herda as bênçãos da terra. O ímpio pode ter abundância de dinheiro, mas o manso tem abundância de paz. Salmo 37, 11. O ímpio não tem o que parece ter. Ele tem propriedade, terra, mas não pode levar nada. Não herda nada, mas o manso mesmo, desprovido agora, tem herança, posse eterna de tudo que é do Pai. A herança da nova terra e do novo céu e da eternidade. O manso desfrutará da terra restaurada, redimida do seu cativeiro. Ele habitará no novo céu e na nova terra. Apocalipse 21, 2 e 3. Ele reinará com Cristo sobre a terra. O manso não apenas herda a terra, mas também o céu. O manso tem a terra apenas como sua casa de inverno, mas tem no céu uma mansão permanente, eterna, feita não por mão, eterna no céu. Este é o terceiro ensino bíblico sobre as bem-aventuranças. Então fique com Deus, ósculo santo no vosso coração.